Olá, minha gente! Hoje tem que ficar na ponta do pé, que a câmera tá bem alta. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque eu não vou fazer um desenho no papel. Hoje é um desenho numa tela bem maior, bem maior. Que é, na verdade, refazendo um desenho meu antigo, porque, como dá pra ver aqui, né, eu tava cobrindo ele, aqui e aqui também. Que é um desenho que eu fiz há um certo tempo, que eu não sei quanto tempo faz. Que eu tava muito agoniada porque ele é feito... Ele tá no meu quarto, tá? Esse aqui, ó, é do meu quarto. E como eu olho pra ele toda manhã, eu tava agoniada que ele estava anatomicamente incorreto pra mim. Aí eu, como perfeccionista, quis refazer e trazer aqui pro canal pra vocês, porque talvez vocês achem interessante ver um novo tipo de arte aqui no canal também, que eu posso trazer mais vídeos assim. É isso. Vamos lá então, minha gente. Eu já começo logo de início falando pra vocês que, como eu demorei muito pra fazer esse desenho na parede, eu fiquei 3 dias fazendo esse desenho, porque é um processo muito longo e eu também tenho questão de que eu trabalho, né? Eu tenho compromissos, então eu não conseguia ficar um século aqui pra conseguir terminar esse desenho tudo de uma vez. Então, querendo ou não, as gravações ficaram muito longas. Aí, como eu achei que vocês iam achar muito difícil assistir um vídeo de praticamente 1h30, quase 2 horas de gravação, isso no modo acelerado, eu cortei ou resumi algumas partes para ficar mais fácil para vocês e também porque não é todo o processo que é realmente interessante de assistir, né? E eu achei que vocês gostariam também, tivessem uma certa curiosidade de como era o desenho anterior da minha parede, que é esse daqui. Ele foi um desenho que eu fiz, eu acho que 1 ano pra mais. Deve ter mais de 1 ano, eu acho. E eu tava muito agoniada com ele, porque com um certo tempo observando, eu comecei a achar que o pescoço da menina tava meio grande demais, tava meio estranho. Aí tinha um olho que tava maior do que o outro. Aí o nariz e a boca parecia que não tava ornando com o tamanho do olho, parecia que a anatomia dela tava uma coisa meio estranha, eu tava achando ela uma menina meio estranha. Aí, depois de um certo tempo, conseguindo forças, eu finalmente decidi refazer esse desenho. Tava meio agoniada porque, como eu disse, né, ele é no meu quarto, então eu dava de cara com ele todas as vezes. E uma coisa que eu ficava observando também é porque o meu espelho, ele tá certinho na linha desta parede. Então eu olhava no espelho quando eu ia me maquiar, me arrumar, alguma coisa do tipo. E daí eu olhava pro desenho a partir do espelho. E daí, como eu vi ele invertido, né? Eu acho muito interessante esse truque, na verdade, pra qualquer desenho que eu vá fazer. De pegar e colocar ele na frente de um espelho. Ver ele no inverso. Porque parece que você consegue observar alguns probleminhas de anatomia ou alguma coisa que tá meio torta no desenho. E daí eu olhando diretamente pro desenho que tava antes, eu já achava meio estranho. Quando eu olhava pro espelho, ela ficava mais estranha ainda. Então, pra fazer esse desenho na parede, refazer esse desenho na parede, eu fiquei muitas e muitas vezes olhando pra ele e depois eu olhava pro espelho do meu quarto e percebia as coisas que eu tava talvez fazendo meio tortas. O que eu acho que me ajudou muito mais a fazer um rosto mais proporcional, porque desenho na parede ele é um negócio meio mais complicado no caso do que já é no papel, né? Um desenho numa escala bem maior, com uma dificuldade bem maior, lidar com tinta, lidar com canetas, com coisas que mancham a sua parede, né? Você não quer deixar um negócio estranho pro resto da vida da sua parede. Então, foi um processo que eu achei muito interessante de fazer olhando pro espelho. Me ajudou bastante. E uma coisa também que dá pra observar da foto de antes, de como tá o desenho antes, é que eu acabei tendo que refazer todo o fundo, todo o cenário da minha parede, porque primeiramente eu tinha que cobrir as coisas, né, tinha que cobrir a personagem que tava antes, e daí pra mim conseguir encontrar o tom exato que estava na parede, na cor das montanhas, na cor do céu, pra fazer essa cobertura, ia demorar muito tempo.
E eu também tava meio agoniada porque eu queria que o sol do cenário fosse mais claro. Eu achei que o degradê das montanhas também não tava mais rolando, então meio que uniu o útil ao agradável e acabei refazendo todo o cenário. Mas eu também preferi cortar, tanto pela questão de o vídeo ia ficar gigantesco se eu precisasse mostrar refazendo esse cenário, mas também porque é um processo que eu acho que acaba sendo bem chato de ver, porque a maior parte do tempo eu tô só fazendo e misturando o corante com a tinta branca, tentando descobrir qual que é o tom que vai ficar melhor na parede, e daí pintar o mais rápido possível, porque senão a tinta vai secar, e daí sair correndo para fazer mais tinta, porque não foi o suficiente para poder pintar o céu. E daí todo aquele rolo, então eu achei que ia ser mais interessante deixar só a parte realmente de fazendo a personagem, que já é normalmente o que eu trago aqui pro canal, né? É fazendo um personagem, só que dessa vez é numa escala bem maior e de um método bem diferente, que é um método que eu gostei muito de me descobrir nessa nova área de pinturas de muralismo, que é como é conhecido, as pinturas na parede. E essa minha descoberta desse lado do muralismo, das pinturas na parede, em grande escala e tudo mais, começou já antes da pandemia, acho que foi em torno de 2019, por ali, se não foi antes. Eu comecei com um negócio meio de eu quero muito decorar o meu quarto, eu quero deixar ele mais com a minha cara, com a minha personalidade, porque naquela época eu ficava muito tempo trancada no meu quarto. Então eu queria me sentir mais confortável, eu queria deixar o lugar mais aconchegante. E daí eu comecei a pensar em cores das paredes, em roupa de cama, em todos os detalhes eu comecei a pensar em decorações para deixar o meu quarto mais à minha cara. E eu já queria fazer alguma coisa na minha parede há muito tempo atrás. Eu já tinha pensado em comprar umas canetas aleatórias e só fazer uns desenhinhos, ou com aquelas canetas permanentes que a gente risca CD, essas coisas, pra fazer uns desenhos na minha parede, atrás da minha porta. Aí foi quando eu conheci o canal da Lela Brandão, que é um canal que na verdade ele tá inativo hoje em dia. Ela decidiu parar de postar sobre... Na verdade, parar de postar sobre tudo. Ela desenvolveu, depois de uns vídeos falando sobre muralismo, ela lançou um curso sobre muralismo, que eu não tive a possibilidade de comprar, né? Fiquei bem triste na época, que eu queria muito fazer esse curso. E daí depois ela começou a lançar umas roupas e tal, e dali um tempo ela gravou um vídeo falando que ela ia pausar o canal, que ela não ia mais fazer os vídeos pro YouTube. Enfim... Quando eu vi os primeiros vídeos dela falando sobre o muralismo, eu fiquei apaixonada por aquilo, eu senti uma vontade muito grande de começar a fazer esses tipos de desenho, e daí eu contei pros meus pais. E eles acharam interessante porque, querendo ou não, era uma nova forma de eu trabalhar com os meus desenhos, meus pais me apoiam nessa ideia de eu viver dos meus desenhos. E também porque, querendo ou não, já fazia um certo bônus aqui pra casa, porque a minha mãe também tem esse negócio de querer decorar e tal. Ela já tava pensando em pôr um quadro, um papel de parede na sala e tal. E daí, como eu ia começar a fazer esses desenhos na parede, ela já aproveitou e falou, faz nas outras paredes de casa também, já aproveita e decora a casa. Você vai precisar de qualquer forma de fazer uns desenhos pra portfólio, pra treinar, pra começar a fazer, pra se descobrir, né, porque até o momento eu não tinha feito nenhum desenho. E daí, se vocês quiserem ver esses outros desenhos que eu já fiz, vão estar no meu Instagram. Eu vou começar a postar eles também, porque é uma parte que eu acho muito interessante. Eu acho que seria legal trabalhar com os desenhos de muralismo, mas até o momento foram feitos só na minha casa, porque eu tava treinando, né, não tem muito o que fazer. Aí, se estiverem curiosos, vocês vão lá pra ver que logo eu vou estar começando a postar. A referência que eu achei pra fazer essa minha personagem foi meio que no aleatório, tá, gente? Eu tava mexendo no Pinterest e daí eu achei um desenho lá, uma ilustração, e eu achei bonito. Talvez ao longo do vídeo dê pra ver um pouquinho como que é o desenho, mas é tipo só um desenho que eu vi, falei, achei bonito e comecei a fazer. Então, tipo,
Na verdade, eu nem acabei me apegando muito na questão de seguir a minha referência. Eu só vi que era uma menina negra, de cabelo cacheado, bem grande, e uma blusa bem esvoaçante branca. E daí, a partir disso, eu fui fazendo a meu modo mesmo. Eu não fiquei me apegando muito em regras ou em como estava anatomicamente a minha referência. E uma coisa que eu achei bem divertido de fazer é justamente isso que vocês estão vendo, essa experiência, essa brincadeira com o fazer o blush, o rosinha da pele da personagem. Porque pra fazer degradê com tinta na parede é um negócio muito, muito, muito difícil. Tanto que na parte que eu pintei o mar e que eu pintei o céu, eu não fiquei apegada em ter que fazer um degradê super perfeito. Tanto que eu usei esponjinha e eu queria mesmo que ficasse essa textura. Porque eu sei que tentar fazer uma coisa suave, uma transição suave, é muito difícil você conseguir fazer isso na parede. Talvez você precise de uma tinta muito específica ou misturar a tinta com bastante água ou de muita paciência, porque realmente é um processo bem mais longo. Então eu achei esse novo jeito de fazer a pintura do blush dela. A única parte que eu fiz degradê mesmo foi na parte do peito dela, porque precisava realmente de um degradê. Se eu fizesse uma coisa muito chapada, eu achei que ia ficar estranho. E ainda assim, o degradê que eu tentei fazer não ficou um degradê e tal, mas deu pra enganar. Aí, pra não ficar me matando com isso no rosto dela também e ter a chance de fazer errado, daí começar a ficar frustrada e estressada em tentar fazer esse blush perfeitinho, eu só aprendi essa nova forma de pintura que também tava no desenho anterior, que é bem divertido, na verdade. Você faz mais ou menos uns 3 tons de rosa misturado com o tom de pele dela, ou pode ser uns tons mais fantasia mesmo, e daí você pinta com eles, depois você adiciona vermelho, um pouco mais de vermelho em alguma dessas 3 cores, aí você mistura a cor 1 com a cor 3 e vai fazendo essa brincadeira que acaba sendo, tipo, quase que relaxante, sabe? Você começar a testar várias cores na pele dela. E daí eu aproveitei e coloquei um pouco no pescoço também e no colo dela, pra ficar mais, sabe, parecer que tá integrado no corpo inteiro dela, não só um negócio na bochecha. E aí vem a parte mais arriscada, digamos assim, porque a parte da pintura, de fazer o tom da pele e tal, essas coisas todas, é um pouquinho estressante pela questão de você ter que arranjar o tom certo que você quer. Nunca vai ficar exatamente o tom que você quer, porque a tinta com corante, quando você passa na parede, ela fica um pouco mais escura do que você tava olhando antes, quando ela tava molhada, quando ela tava úmida, quando ela tava líquida. E daí vem pra parte da caneta, que é muito, tipo, é praticamente descobrindo um mundo novo, sabe? Porque o desenho na parede, ele nunca vai ficar igual, ele não vai ficar igual ao que você estava imaginando e muito menos vai ficar igual ao que foi seu primeiro projeto, seu primeiro rascunho na parede, tá? É uma coisa, literalmente, a arte com o muralismo é uma descoberta do que vai sair, é uma coisa que vai fluindo e no final você descobre como é que vai ficar, sabe? E, obviamente, ele acaba ficando parecido com o seu projeto, mas, querendo ou não, parece que na hora sai uma personalidade da parede. É um negócio muito doido. Então, você tem esse medinho, então você tem que ficar riscando e riscando várias vezes o projeto que você quer, pra tomar cuidado com a caneta, porque depois, pra tentar cobrir essa caneta, pra refazer esse traço, é muito mais trabalhoso. Você tem que arranjar a tinta de novo, arranjar a mesma tonalidade que tava antes e tudo mais. Então, foi um negócio meio... Vamos ver o que vai sair. A parte mais divertida, na verdade, foi de fazer o cabelo, de ficar fazendo todas as mechinhas do lado de fora e tal, e fazer vários cachinhos. Foi uma coisa bem legal de desenhar uma pessoa cacheada, cachinhos iguais aos meus, no caso bem maiores que os meus, né?
Mas foi legal de, tipo, ter uma representatividade cacheadinha no meu quarto também. Nessa hora que eu tava fazendo o nariz, só agora que eu percebi que a câmera ficou tremendo um pouquinho. Isso é porque eu tenho tripé, né? Mas é um tripé básico, né? Ele tem 1 metro, mais ou menos por aí. E como a parede é muito mais alta, eu tive que deixar ela em cima da minha cadeira, que é estofadinha. Então ela ficou um pouquinho tremida, não tinha muito o que fazer. Teve uma parte da gravação dessa pintura que eu acabei tirando, né? Que ela tava tremendo muito mais. E era um susto a cada, 5 minutos, porque como é um tripézinho meio básico, né? O meu celular, ele às vezes acabava pulando do tripé, da onde ficava enganchado o celular. E daí eu tomava um susto. Quase que teve uma parte que eu pensei até em mostrar da minha cara. Quando eu tomava um susto, do nada o celular pulava do tripé. Eu não sei se você que está ouvindo talvez tenha ficado curioso sobre um pouco mais desse mundo do muralismo, ou se você está assistindo esse vídeo porque você viu que era sobre muralismo, você já tem essa curiosidade há um tempo, mas para quem está pensando em se aventurar por este mundo e tal, os materiais que eu costumo usar é tinta normal de parede, que daí eu misturo com alguns corantes da xadrez, ou se não, eu uso as tintas da Acrylex, as tintas PVA, pra quando eu preciso de uma cor mais rápida, pintar ela com mais rapidez. É uma tinta que fica muito boa na parede também, ela é um pouco mais grossa do que a tinta da parede, mas ela funciona super bem, tá? Só que ela serve pra tinta na parede interna, pra externa, daí tem que ser a tinta de parede mesmo, não tem muito o que fazer. E daí, para fazer os traços, eu uso a caneta da Posca, que também serve para pinturas, para desenhos na parede interna. Para pintura externa, daí é uma outra caneta, que também é mais cara e tal. Não tem muito o que fazer. Para pintura no externo, é um sacrifício a mais. E eu acho que vale muito o investimento de você buscar, se você tem essa curiosidade de pintar, fazer uns desenhos na parede, por mais que sejam só desenhos pequenos para você mesmo, para decorar a sua parede, porque é uma experiência muito legal ver que você consegue se desenvolver em mais uma área. É uma área que é bem mais difícil, com toda certeza, mas depois que você começa a pegar o jeito, parece que toda parede que você vê da sua casa é uma possibilidade de um desenho. Você fica que nem um louco fazendo projetos, fazendo planos de qual desenho que ficaria mais legal. E tem muita gente no Instagram e no YouTube também que faz vídeos sobre muralismo, tanto com tinta spray, que é uma coisa que eu acho bem interessante, mas eu nunca testei. Um dia mais pra frente, quem sabe, eu busco umas latas de tinta e vou fuçar, vou fazer uns desenhos por aí. Tem com as tintas convencionais de parede também, tem só com caneta Posca, tem de tudo e tem muita gente que vive desse tipo de arte. Então, talvez você aí esteja procurando uma nova forma de viver disso. Olha aí, uma forma de render bastante, porque eu acho que quem trabalha com muralismo ganha bem. Me passa essa impressão. E você vai ter um desenho que vai ficar na parede das pessoas pra sempre, se elas quiserem, entendeu? No caso, elas podem passar na demão de tinta, mas é um desenho que vai ficar na casa das pessoas. Eu acho muito legal. Eu queria um dia, né? Quem sabe? Eu imagino muito pro futuro virar tipo Cobra, sabe? Fazer uns desenhos nos prédios, aquele negócio muito doido, uma escala gigantesca e tal. Mas daí eu já tô sonhando bastante, né? Uma coisa muito legal também sobre fazer desenhos nas paredes é porque, no caso, uma das coisas que eu já falei num dos vídeos desse canal é sobre essa paranoia de querer sempre desenvolver o seu estilo e querer fazer uma coisa super original e o quanto isso vira uma dor de cabeça pra gente. E é muito legal de quando você faz um desenho na parede, porque é meio que inconsciente, não tem
como você não fazer uma coisa completamente no seu estilo. Esse desenho, por exemplo, eu tava usando uma referência de um desenho que eu achei muito, muito bonito. Eu queria, nos primeiros momentos, eu quis muito fazer uma coisa bem parecida com aquilo, só que desde do seu primeiro projeto, conforme você vai fazendo, desenhando, tudo vai saindo muito do seu estilo. Então, no final, é completamente a sua cara que fica o desenho. Eu fiquei com uma observação também, que eu achei num estilo, no final das contas, parecido também com o meu desenho anterior. Um desenho que eu fiz há mais de um ano atrás. Então é realmente uma coisa muito do meu traço, do meu estilo, fazer um rostinho dessa forma. Se você observar bem, o formato do olho do meu desenho antigo com o desenho de agora é bem parecido. O nariz também lembra um pouco. Por mais que sejam personagens completamente diferentes, em épocas completamente diferentes da minha vida, eu consigo ver certas semelhanças. Também pelo estilo de pintura que eu usei, né? Acaba fazendo parte disso. Mas é isso, minha gente. Depois de 3 dias fazendo esse desenho, eu finalmente finalizei ele. Eu achei que ele ficou bem legal. A única coisa que eu fiquei triste com esse desenho é que eu achei que ela podia ter ficado maior, a minha personagem. Eu fiquei um pouquinho triste com isso, porque ele ficou tão legal que eu queria que ficasse maior. Mas eu ainda assim estou bem feliz com ele. Foi um projeto que deu muito trabalho, mas é muito animador ver que eu consegui deixar realmente a meu gosto. E agora eu tô mais feliz com a parede do meu quarto. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo desenho, desse novo estilo de desenho que eu trouxe pra vocês. Quem sabe eu trago mais pra frente algum outro que tem a ver com muralismo também. Mas pra trazer um novo vídeo aqui pro canal, talvez demore um pouquinho pra mim poder pegar uma coragem de novo, pra ter tempo, pra ter todo esse trabalho de fazer mais um desenho na minha parede. E eu também tenho que arranjar uma parede limpa pra fazer esse desenho, né? Porque estão acabando as paredes brancas daqui de casa. Não tem mais espaço. Talvez eu tenha que cobrir um desenho antigo de novo, meu. E é claro, pedir o meu biscoito para você, caso seja possível. Você deixar o seu like, você se inscrever no canal, me seguir no Instagram também para ver a foto desse desenho e também dos próximos desenhos que eu vou fazer. E é isso. Um beijo pra vocês, minha gente. Tchau, tchau.